Olá, Prezat Hashem, mais uma vez aqui no nosso projeto Revelando o Culto. Para mim é sempre uma honra imensa poder estar aqui falando novamente com você, trazendo o que é de melhor da nossa Torá, da nossa sagrada Torá. E para mim é um regozijo total e não há como descrever o tamanho da minha alegria em poder estar gravando, levando até você conhecimentos que outrora a vocês foram negados, esses conhecimentos que foram ocultados da humanidade. E o que temos hoje na Terra são resquícios da Shekhinah, ou seja, a Shekhinah foi exilada e o que temos hoje são fagulhas da Shekhinah. E pela maldade do homem, pela perversidade e a corrupção do homem, até mesmo essas fagulhas foram ocultadas da humanidade, para que você realmente não se aproxime dessas fagulhas. E é claro, Hashem, ele prepara pessoas para trazer de volta essas fagulhas. Homens preparados, homens que estão dispostos a pagar o preço pelas fagulhas da Shekhinah. E no vídeo anterior, no primeiro vídeo do ano, falamos muito sobre os Erev Rav, a multidão mista, essa grande multidão que participou de toda a história do nosso povo de Israel. Mas hoje, usando esse assunto como um gancho, eu quero trazer aqui os 7 pastores de Israel. E esses pastores são classificados como Ushpizim. E eu quero trazer aqui sobre os 7 pastores. Bom, mas antes, eu peço para você dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar o vídeo com os seus amigos. Eu estarei aqui trazendo para você quem realmente são os 7 pastores de Israel. E também sobre a profecia de Mashiach. O que tem a ver Mashiach com esses 7 pastores de Israel? E o que tem a ver a grande multidão mista também dentro desse mesmo assunto? É isso que vamos relatar daqui para frente. Então, se você estiver preparado para ouvir a verdade como ela é, de fato, sem corrupção nas palavras, trazendo essa verdade para a nossa realidade, que hoje temos liberdade para trazer esses assuntos, então, vem comigo, estaremos falando sobre esse assunto daqui para frente. Essas pessoas que estão brincando com a Torá, brincando de ser judeu, essas pessoas estão atraindo para si mesmo um desastre. Os 7 pastores, Ushpizim. Quem são eles? Começando pelo primeiro patriarca, Avraham Avinu, o segundo patriarca, Yitzhak, o terceiro patriarca, Yaakov, o quarto patriarca, Moshe Rabbeinu, o quinto patriarca, Aaron, o sexto patriarca, Yosef Hatzadik, e o sétimo, David Ameler. Bom, para mim entender sobre esses 7 pastores de Israel,
eu comecei a estudar a cada um deles. E comecei a perceber que as suas histórias eram relativamente parecidas uma com a outra. Pareciam então ser a mesma alma, envolto com uma outra história, em uma outra realidade, em uma outra década na humanidade. Comecei então a trabalhar nas primeiras iniciais de cada nome, de Avraham Avinu, de Isaac, de Yaakov, de Moshe Rabbeinu, de Haron, de Yosef e de David Amelech. Comecei a trabalhar nas iniciais de cada letra, de cada nome. Bom, a gimátria que eu fiz é uma curiosidade excepcional. A gimátria dos 7 pastores, com as iniciais de cada nome, é 76. E, incrivelmente, eu associei os 7 pastores de Israel, Ushpizim, como os 7 portais, as 7 portas. Curiosamente, cada um se destaca, sendo uma parte da Sefirá. Todos conhecem a árvore sefirótica e cada um deles representa uma parte da Sefirot. O próprio Zohar, ele nos diz que as figuras sagradas do passado, que é a fonte Ushpizim, ele afirma que Avraham Avinu e os outros 5 tzadikim, não diz que são 5 diretamente, mas cita David Amelech, Yaakov e Yitzhak, falando que toda a passagem vem da boca de Hayá Mehamá, que é o pastor fiel, que é o próprio Moshe. Pouco antes disso, Aron é mencionado de passagem, pois foi por seu mérito que a nuvem da glória, as quais foi comparada com a própria Shekhinah aparecendo ali no deserto. Mas faltou um, Yosef Hatzadik. No entanto, Zohar sempre compara essas coisas como a Sefirot. E as 6 figuras justas que devem corresponder a 6 Sefirot de Zer Aipim para o Esod, que seria Yosef. Ou seja, toda a Sefirá, ela faz uma indicação ao Esod, que significa Yosef. Ou seja, toda parte da Sefirot, ela indica para baixo para o Esod. A figura que sempre representa o Esod é Yosef Hatzadik. David Amelech, entretanto, é sempre comparado à 7ª Sefirá de Malhut. Bom, detalhes. Vou voltar aqui à gimátria das iniciais. Eu quis trazer aqui a confirmação do Zohar, que confirma que todos estes Hayá Mehamá, que são o pastor fiel, os 7 pastores de Israel, estão conectados a Sefirá. Bom, o que isso representa para cada um de nós? A Kabbalah responde. A gemátria das iniciais dos 7 pastores de Israel é 76. Bom, fazendo uma pequena matemática, até uma criança consegue fazer. Multipliquemos 7 mais 6. O resultado é 13. Bom, o que a Kabbalah responde sobre o número 13? Acredito que aqui no Brasil, como tudo que é sagrado é
de certa forma, corrompido para o mal, para a má inclinação do homem. Quando se fala em número 13, automaticamente já se imaginam uma sigla política ou um dia de azar. A Kabbalah é completamente diferente desse âmbito social e humano. A Kabbalah, ela não traz esse tema distorcido, mas traz esse tema com profundidade espiritual. Número 13 refere-se aos 13 atributos de misericórdia. Ou seja, temos os 7 pastores fiéis, Yurs Pizim, a gemátria do nome de cada um, das iniciais do nome de cada um, seja Aleph, sendo um Aleph, 2 Yud, um Men, um Aleph, um Yud e um Dalet. Ou seja, temos então o número 76. Temos então a matemática, iremos multiplicar esses números. O total é 76. 7 mais 6 é igual a 13. Este é o número dos 13 atributos de misericórdia do Santo, bendito seja Ele. O incrível é que, no literal, o número 13 na numerologia judaica significa também o recomeço. Bom, como assim? Se pegarmos então as iniciais dos 7 tzadikim, temos na numerologia judaica, estou falando no nível literal, na numerologia judaica literal, o recomeço. Bom, o que isso tem a ver com os dias atuais? Uma alma apenas uma alma, uma Neshama, com todos esses 7 atributos de Hashem, através dos 7 pastores de Israel. E classificamos essa única alma com esses 13 atributos. Bom, sinceramente, no meu ponto de vista, são as 7 fagulhas de cada tzadikim em um só corpo. Bom, sabemos que o Zohar, ele nos traz algo importante, que ele fala que Mashiach, quando se revelar a terra ficará cheia da sabedoria do Santo Kadosh Baruch Hu. Bom, qual é a revelação? Imagine um homem, hoje, nesses dias atuais, e dentro do seu corpo contém 7 fagulhas, 7 partes da alma de cada um destes tzadikim. Partes da alma de Avram Avinu, Yitzhak e Yaakov, Moshe Rabbeinu, Aron, Yosef Hatzadik e David Amelech. Imagine um homem com todas essas fagulhas hoje. Bom, seria, primeiramente, um homem justo, um homem com misericórdia, um homem reto, íntegro, um homem temente a Hashem, um homem espiritual, um homem temente, obediente, e um homem guerreiro. Bom, todas as qualidades dentro de Mashiach. Só que temos um pequeno problema. O Tanar, ele enfatiza 2 Mashiach. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David.
vamos chegar nesse conceito. Talvez não nessa aula, mas na próxima eu estarei trazendo aqui sobre este assunto. Bom, estes então são os convidados celestiais e especiais, os 7 pastores e os Pizim, que curiosamente a raiz vem de Yuspis, ou Yospis, que significa convidado. Na verdade, vem da palavra em latim Yospis. Como no inglês, a gente traz a palavra como hospitality, que é hospitalidade. Esta é a origem dos 7 pastores. E de onde veio a prática de convidar Yuspizim? E quem são? Quem são os misteriosos que se opõem contra os 7 pastores? Abro aspas aqui. A grande multidão. Os Erev Rav se opõem aos 7 pastores. Bom, você conhece alguém que traz estes 7 pastores literalmente dessa forma? É claro que você vai ouvir que existiu há 2000 anos atrás alguém que estava acima, alguém que tinha superpoderes, estava acima de Avraham Avinu, de Moshe Rabbeinu, de Yitzhak e assim por diante. É claro que você já ouviu sobre isso. A ideia dos 7 pastores de Israel vem do Tanar, vem da nossa literatura judaica. Isso veio pelo profeta Miqueias, no 5º capítulo do seu livro, e começa nos contando que uma antiga alma de Yehudá, chamada de Mikden Meimei Olam, que emergirá do rio Eufrate, para ser o Moshel ben Israel, que será um governante de Israel, que surgirá no rio Eufrates. Bom, aqui já confundi um pouco. O que tem a ver os 7 pastores com a profecia de Miqueias no seu livro? E por que surgirá então um homem que governará Israel? E a sua antiga alma é de Yehudá, de Judá. E este surgirá do Eufrate. Bom, primeiro você tem que aprender a ler. Vem cá. Deixa eu falar um negócio para você aqui, bem pertinho de mim. Preste atenção. Você tem que aprender a ler. Porque você pega qualquer literatura, principalmente a judaica, para você compreender esses textos. Só que, infelizmente, você consegue apenas ler o nível literal, sem o significado, sem espiritualidade, sem se conectar com o mais profundo sentimento na alma. E você então não consegue entender. Você ingere aquilo e você traz para a sua realidade aquela verdade sem conhecimento algum do significado de cada palavra. Bom, no próximo verso nos diz o que acontecerá no momento de grande desespero de Israel, que aparecerá este homem, cuja alma é antiga de Yehudá. O Zohar traz esse assunto. Tudo aqui eu falo baseado
na literatura judaica, Zohar, Hakadosh, Tanar, Torá, Midrash, a Guemará, nada do que eu falo aqui é fora do nosso conhecimento. Nada do que eu falo aqui é por acaso ou algo criado na minha mente. Tanto que não tenho esse intelecto para entender tudo isso sem ter conhecimento na literatura. Tudo isso é extraído dos nossos livros sagrados que foram deixados para esse entendimento. Não no nível literal, mas para que possamos conectar com os mundos espirituais. Bom, voltando ao assunto. Isso acontecerá quando haver um momento de muitas dores para Israel. Será um momento de desespero para Israel. Após uma série de decretos. Este líder, então, será justo e servirá em nome de Hashem. Posso então pensar que isso se refere ao Mashiach. Mas o texto, ele continua a nos alertar sobre uma possível invasão da Síria. E isso levará Israel ao exílio. Bom, acredito que, num certo ponto, eu errei no texto. Porque a Síria, de certa forma, já invadiu Israel. Se formos olhar por um outro ângulo mais discreto, a Síria, os muçulmanos já estão lá dentro. De certa forma, já estão lá dentro. E por enquanto ainda não aconteceu aquela invasão de vir milhares de soldados paramilitares invadindo Israel, com bombas, canhões, etc. Mas eu vejo aquela invasão assim, devagar, lenta, sem que o mundo preste atenção. Uma entrada lenta, devagar. E isto já está acontecendo há muito tempo. Bom, mas está falando aqui que a Síria levará Israel ao exílio. Bom, o que significa o exílio? O exílio significa uma prisão, algo que te aprisiona. E será que já estamos vivenciando o exílio de Israel? Bom, eu vejo por um outro ângulo mais refinado. Não seria literalmente um exílio pessoal, uma prisão pessoal, mas sim uma prisão espiritual, muito mais profunda. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas acredito que muitos que estão assistindo esse vídeo já sabem do que eu estou falando, sobre o exílio que se encontra
Israel. Eu não estou falando de um estado, de uma nação. Estou falando de um povo. A nação, ela tem um nome de Israel. Mas tem muito Israel aqui no Brasil. Não estou falando no sentido de nação. Estou falando no sentido de pessoas, almas exiladas. É bastante claro que Miqueias está falando sobre hoje. E esse líder judeu, ele se imagina ser um tzadik. Ele acha que ele é um justo, um tzadik. Mas o profeta Miqueias, ele está falando, sim, desse futuro. E Ezequias, ele afastou a invasão da Síria, milagrosamente Jerusalém, naquela época. Mas Miqueias traz uma outra profecia. Ele não está falando de Miqueias, e sim do futuro, hoje. Concluindo todo esse fato, na verdade, o Talmud Sinédrio 98b, ele registra uma opinião interessante. Eu estava estudando sobre esse assunto. Ele traz uma opinião que todas as profecias messiânicas do Tanar se referiam a Ezequias. Bom, esta é uma opinião colocada no Talmud. Talmud Sinédrio 98b. É claro, tem que aprender a ler também. Entender que diversos pensamentos, diversos homens com uma autoridade espiritual sobrenatural, homens dignos, honrados, que foram privilegiados por esse mérito de interpretação da Torá. É claro que nós, hoje, estamos muito longe destes entendimentos. Entendimentos que, para os nossos dias de hoje, é complexo entender que ali as suas opiniões também traziam as suas partes mais íntimas de temor a Hashem. E dá para perceber o cuidado que eles tinham nas suas opiniões. E sabemos que todos eles que trouxeram estas interpretações estavam, de certa forma, nos alertando para esse grande dia que chegou. É claro que muitos ignorantes, muitos arrogantes, prepotentes, pessoas oportunistas que aproveitam da oportunidade para honrar a si próprio através de benefícios, através de conta bancária, carros importados, nomes. Tem pessoas que adoram ser adorados. Porque eles se colocam em lugares que eles não merecem. No momento que eu vos falo aqui,
o ambiente aqui, vou relatar para você, ficou perfumado. É um cheiro inexistente na Terra. Isso eu te garanto para você. E o vento que sopra aqui é um vento que me acalma a alma. E eu sei que muita coisa eu poderia falar para vocês. E quando eu falo nele, mesmo eu não estando lá, em Israel agora. Na realidade, ele está em Israel, entre aspas. Mas eu sei de uma coisa, que ele visita todos os homens temente a Shem. Se você conseguisse olhar ao meu lado, é claro que muitos de vocês que estão aqui, muitos não, são poucas pessoas, são ignorantes demais para entender sobre isso.